Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para fazer uma atualização sobre o desenvolvimento da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Edmar Gervásio, ele que é analista de milho do Deral, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Edmar, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme, bom dia. Edmar, no último boletim lançado pelo Deral, a gente já vê que começou os trabalhos de colheita do milho aí no estado do Paraná, ainda bem pouquinho. Quando é que a gente deve ter esse avanço de colheita e até quando vão esses trabalhos aí no estado? Bom, a colheita, de certa forma, ela vai ter um avanço aí a partir do próximo mês, né? Ali na segunda quinzena de junho, a gente já começa a ter um volume significativo de colheita. Talvez, se a gente tiver uma condição boa de clima ali, algumas lavouras comecem já na semana que vem, mas o volume ele se estende aí mais ao final de junho e durante o mês de julho, finalizando em agosto, lá mais a região norte do estado. E aí, Edmar, outro dado que chama atenção são a qualidade das lavouras, né? A gente tem visto o índice de lavouras com boas qualidades caindo semana a semana nos relatórios do Deral. Como é que está essa situação de momento? O que a gente pode esperar dessa safra de milho aí no Paraná? Bom, a tendência nesse momento é começar a estabilizar as situações de lavoura de campo, né? A gente está em torno de 40% de lavouras em condições boas aí e outros 43% em condições medianas. As chuvas aí dos últimos 10, 15 dias que tiveram no estado devem contribuir para a gente, pelo menos, estabilizar, estancar essa variação de condições de lavoura, porque também já começa a se caminhar para um ciclo não, a parte final do ciclo do milho, né? Então, não haverá muito mais, de certa forma, como piorar a lavoura, né? Então, a seca que a gente teve aí nesse primeiro quadrimestre realmente foi severa, uma das maiores da história, se não a maior, segundo o CIMEPAR, realmente castigou a lavoura de milho e, infelizmente, isso vai refletir, já reflete em perdas em termos de produção no campo. E aí, Edmar, se a gente levar em conta o que o Deral estimava no início da safra para a produção, o que a gente pode esperar de concreto? Qual já é o tamanho dessa perda? A segunda safra de milho, a gente tinha uma estimativa inicial entre 12,8 e 12,9 milhões de toneladas a serem produzidas no estado. Hoje, essa produção já está abaixo de 12 milhões, né? Então, no relatório de hoje, que vai ser divulgado daqui a pouco, a gente já vem com uma produção abaixo de 12 milhões aí, e uma perda superior a 1 milhão de toneladas, né? Então, é uma perda, de certa forma, significativa, porque a gente esperava uma safra boa, no sentido mais amplo, mas apesar de a gente ter uma perda em torno de 1 milhão de toneladas, a produção ainda deve ser boa no estado, e ela é compensada em grande parte porque a gente tem preços ótimos no Brasil, né? Não só no Paraná, mas no Brasil os preços são excelentes. Então, a safra de milho ainda tem potencial de gerar mais de 8 bilhões de reais em receita para os produtores, apesar de ter uma perda aí no campo observada e estimada já em quase de 1 bilhão de reais em termos de receita. E aí, Edmar, você falou, né, das chuvas que ajudaram o desenvolvimento do milho, que vai chegando próximo do final do seu ciclo, mas também as temperaturas estão bastante baixas nesse momento, risco de geadas, isso ainda pode interferir de alguma forma nas lavouras? A geada sempre é um risco, né? Isso a gente fala de um risco muito mais na região sul do estado como um todo, né? Dividindo o estado em dois, né? Deixamos o norte para cima e o sul para baixo. Pegaria-se uma geada hoje, o impacto normalmente que acontece ao longo da história é muito mais na região oeste, que é uma região grande produtora de milho. Mas nesse momento, apesar das baixas temperaturas, está tendo formação de geada, mas em condições muito leves ou moderadas e em regiões muito específicas que não há plantio significativo de milho. Então, nesse sentido, nesse momento, né, a gente não pode dizer que a geada deve ser um problema, neste momento especificamente. E aí, Edmar, falando
dos preços que você comentou que são bastante favoráveis, devem ainda dar uma remuneração boa para o produtor, a gente tem acompanhado, conversando com produtores, com sindicatos rurais, que essa incerteza na produção atrasou um pouco os negócios, o produtor receoso de já ir fechando vendas. Como é que está essa situação de vendas aí no Paraná? A gente vê o Mato Grosso bem vendido já, como é que está no Paraná essa situação? A gente tem um paralelo que o Mato Grosso tem uma produção gigante, né? Mais de 30 milhões de toneladas. E a característica do perfil de consumo do milho paranaense e o milho do Mato Grosso é bem distinta, né? O Mato Grosso ele tem uma comercialização atrelada à moeda internacional, dólar, porque ele exporta muito, né? A produção é feita essencialmente para exportação, enquanto que a produção paranaense ela é voltada para o mercado doméstico. Então, o produtor na cooperativa, né, tem condições de estocagem, principalmente pela venda da soja. Então, o produtor que pode estocar normalmente com oscilações de preço acaba tendo essa possibilidade de segurar e vender um pouquinho mais tarde, na esperança de pegar um pouco mais ainda do preço, considerando que a gente já tem preços históricos muito bons, né, acima de R$ 40, né? Então, em fevereiro, a gente atingiu R$ 42 ao produtor. Então, quer dizer, foi o maior preço nominal da história. Então, o produtor ainda tenta ganhar um pouquinho mais, né? E no cenário de hoje, a gente tem em torno aí de 30% da produção já comercializada. Isso deve acelerar bastante agora no mês de junho, justamente porque a gente começa a ter a colheita. Então, com isso, o produtor acaba já possibilitando esse escoamento, porque os armazéns começam a se encher e ele começa a vender daí, e os grandes compradores paranaenses para a transformação de proteína animal começam a adquirir essa mercadoria. Edmar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário da segunda safra de milho aí no Paraná. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. A gente tem um cenário muito bom, né, de preços. Acho que a grande palavra é que, apesar de uma perda no campo, o produtor realmente fica triste com isso, ele está sendo compensado financeiramente. Então, você tem esses dois lados aí antagônicos, mas, de certa forma, que ajudam a remunerar toda a cadeia produtiva de milho no estado e no Brasil, de certa forma, né? Edmar, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando os resultados dessa safra de milho aí no estado. Muito obrigado. Um abraço, até mais. O Edmar Gervásio, ele que é analista de milho do Deral, conversou com a gente para traçar um panorama dessa segunda safra de milho lá no estado do Paraná. Segundo o Edmar, os trabalhos de colheita do milho já começaram no estado, cerca de 2% de acordo com o último boletim divulgado pelo Deral, e a tendência é que esses trabalhos ganhem força a partir do mês de junho, principalmente na segunda quinzena do mês que vem, e aí avancem até agosto, finalizando os trabalhos nas últimas regiões do Paraná. O Edmar também destacando as perdas já consolidadas de produção lá no Paraná. A expectativa do Deral no início dessa safra era produção entre 12,8 e 12,9 milhões de toneladas. Hoje, essa produção já está abaixo das 12 milhões de toneladas, então uma perda de 1 milhão de toneladas já consolidadas. O Edmar destacando que as chuvas dos últimos 10, 15 dias ajudaram algumas lavouras que precisavam ainda de água, então deve ajudar a estabilizar essa situação e parar essas perdas por aqui, já que o milho se encaminha cada vez mais para o final do seu ciclo. O Edmar destacando que, apesar dessas perdas no campo, as condições de preço são muito favoráveis. Ele citou aqui o exemplo, por exemplo, de fevereiro, onde houveram os maiores preços registrados da história lá no estado. Então, o produtor ainda deve ter uma boa condição de safra, deve ter rentabilidade, com os preços altos compensando as quedas de produção e de produtividade. Por fim, o Edmar destacando que 30% da produção do estado já negociada nesse momento, o restante deve avançar a partir de agora, a partir que os trabalhos de colheita ganhem força lá no Paraná. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.